O sol começava a se erguer sobre Goiânia, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. Para a maioria das pessoas, era apenas mais uma manhã quente no coração de Goiás, mas para Zé Felipe, aquele dia carregava um peso que ele vinha evitando encarar há semanas. Acordou cedo, mas não por vontade própria. A insônia vinha sendo sua companheira constante, e o pensamento de que teria que enfrentar perguntas sobre sua vida pessoal não ajudava em nada. Sabia que naquela tarde, no evento de lançamento de um novo projeto musical, a imprensa estaria em peso. E a pergunta que todos guardavam não seria sobre a música, mas sobre Virgínia. Zé levantou-se, tomou um banho demorado e encarou o espelho. Seus olhos estavam levemente avermelhados, e havia um cansaço que nem maquiagem ou um sorriso forçado conseguiriam esconder. Hoje não tem como fugir, murmurou para si mesmo. Pegou o celular e abriu as redes sociais. Notícias, fofocas e especulações apareciam a cada rolagem de tela. Zé Felipe e Virgínia juntos novamente. Fontes dizem que reconciliação pode estar próxima. Casal visto trocando mensagens em evento. Ele sabia que nada daquilo era verdade. Sim, eles haviam se encontrado em algumas ocasiões por conta de compromissos profissionais e amigos em comum, mas o sentimento que existia antes já não era o mesmo. E por mais doloroso que fosse admitir, não havia volta. Antes de sair para o evento, Zé se encontrou com sua equipe no escritório. Estavam presentes seu assessor de imprensa, Rodrigo, o empresário, Marlon, e sua produtora pessoal, Paula. Rodrigo foi direto ao ponto. Zé, vai ter perguntas sobre a Virgínia. Isso é inevitável. O que a gente vai falar? A verdade. Respondeu Zé, seco. Você tem certeza? Porque a verdade pode virar manchete amanhã cedo, e não vai ter como controlar o impacto. Alertou Marlon. Já estou cansado dessa história. Não quero mais deixar dúvida. As pessoas merecem saber, e eu também mereço paz. Afirmou, com firmeza. Paula, que conhecia bem a sensibilidade da situação, tentou suavizar. Então, se você vai falar, que seja do seu jeito, com as palavras certas. Não transforme isso numa briga pública. Zé apenas assentiu. Dentro dele, a decisão já estava tomada. O evento era um lançamento intimista, mas, como sempre, o nome de Zé Felipe atraía jornalistas de diferentes veículos. Havia câmeras, microfones e flashes por todos os lados. Assim que chegou, foi cumprimentado por colegas músicos, produtores e alguns fãs que conseguiram entrar. Ele sorriu, tirou fotos, distribuiu abraços, mas seu olhar se desviava constantemente para a área reservada à imprensa. No canto, viu o jornalista Marcos Azevedo, repórter conhecido por fazer perguntas diretas e por não ter medo de entrar em assuntos delicados. Zé sabia que se ele tivesse a chance, iria perguntar sobre Virgínia. E foi exatamente o que aconteceu. Durante a coletiva, as perguntas começaram leves, sobre o novo single, parcerias futuras e planos de turnê. Até que Marcos levantou a mão. Zé, a gente tem visto alguns boatos de que você e a Virgínia estariam ensaiando uma reconciliação. Pode esclarecer pra gente? Existe alguma chance de vocês voltarem? O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Zé respirou fundo, olhou diretamente para o jornalista e falou, com um tom firme, mas sem agressividade. Não, Marcos. Não vai ter volta. Eu e a Virgínia seguimos caminhos diferentes, e não existe nenhuma possibilidade de reatar. Eu respeito muito a história que tivemos, mas acabou. Quero que isso fique claro para todo mundo. As câmeras registraram cada expressão, cada pausa, cada palavra. Alguns repórteres trocaram olhares, percebendo que aquele era o momento que viraria manchete no dia seguinte. Assim que terminou a frase, Zé sentiu um alívio imediato, mas também um frio na barriga. Ele sabia que aquelas palavras seriam repetidas, interpretadas e amplificadas por todos os cantos da internet. O jornalista Marcos, percebendo a contundência da resposta, tentou aprofundar. Então podemos dizer que não há absolutamente nenhuma possibilidade de reconciliação? É isso mesmo. Não há possibilidade. Confirmou Zé, olhando firme. O moderador da coletiva, percebendo que o clima começava a pesar, rapidamente direcionou para outra pergunta, dessa vez sobre a produção do clipe do novo single. Mas, para muitos ali, o assunto principal já tinha sido definido. Quando a coletiva terminou, Zé foi levado para uma sala reservada. Lá dentro, Rodrigo, seu assessor, já estava com o celular apitando sem parar. Cara, você viu? Isso já tá explodindo no Twitter. Disse Rodrigo, mostrando a tela. No Twitter,
hashtags como hashtag Zé Felipe e hashtag não vai ter volta começaram a aparecer nos assuntos mais comentados. Vídeos com o trecho exato da declaração estavam sendo replicados por perfis de fofoca e páginas de música. Comentários iam desde apoio até críticas. Ele fez certo, chega de ficar alimentando esperança falsa. Mas e se eles se encontrarem de novo? A gente sabe como é. Triste, mas pelo menos foi honesto. No Instagram, portais de notícias já tinham publicado a manchete. Alto-falante Zé Felipe é categórico, não vai ter volta com Virgínia. De volta ao camarim, Zé recebeu uma ligação de Leonardo, seu pai. E aí, filho, vi aqui na internet o que você falou. Falei o que precisava, pai. Não aguentava mais. Eu sei, mas lembra que isso também vai mexer com ela. Cuidado com o que vem depois. Eu falei com respeito. Só não quero mais esse assunto na minha vida. Leonardo suspirou do outro lado da linha, sabendo que o filho tinha feito o que acreditava ser certo, mas também consciente de que a mídia não deixaria o caso morrer tão cedo. Enquanto isso, em outra cidade, Virgínia também viu as manchetes pipocarem no celular. Estava no meio de uma reunião quando uma amiga enviou o vídeo. Ela assistiu sem dizer nada, apenas apoiando o queixo na mão. Ao final, respirou fundo e comentou com quem estava ao seu lado. Bom, pelo menos agora as pessoas vão parar de me perguntar sobre isso. Não havia raiva no tom, apenas uma constatação fria. Ela também sabia que o ciclo deles tinha se encerrado, mas, até então, nenhum dos dois havia falado tão diretamente sobre isso. No carro, a caminho de casa, Rodrigo e Paula comentavam entre si. Foi arriscado, mas ele falou bem. Disse Paula. Sim, mas agora vamos ter que segurar essa avalanche de entrevistas e pedidos de pronunciamento. Respondeu Rodrigo. Eles sabiam que emissoras de TV, programas de rádio e podcasts iriam querer explorar a história. E caberia à equipe proteger Zé do desgaste excessivo. Naquela noite, sozinho no quarto, Zé abriu o Instagram e escreveu uma nota nos stories. A vida é feita de ciclos. Alguns se fecham para que outros possam começar. Tenho respeito por tudo que vivi e pelas pessoas que fizeram parte da minha história, mas é hora de seguir em frente. Sem mencionar nomes, ele reafirmava de forma sutil o que já havia dito à imprensa. A manhã seguinte foi um turbilhão. Zé acordou com mais de 300 mensagens no celular, entre amigos, conhecidos, jornalistas e até fãs que conseguiram seu número de alguma forma. O WhatsApp não parava. Havia mensagens como: Força, irmão, admiro sua sinceridade. Você fez o certo, mas se prepara que vai chover pergunta. E se vocês se amarem de novo? Nunca diga nunca. Rodrigo entrou no quarto com um café e um semblante preocupado. Cara, você tá nas manchetes de todos os portais. Até os jornais matinais estão abrindo com a sua fala. Eu imaginava, respondeu Zé, coçando a nuca. Mas tem uma coisa, alguns portais estão tentando transformar isso em polêmica, dizendo que foi uma resposta atravessada. Eu falei com respeito. Quem quiser distorcer, vai distorcer de qualquer jeito. No Instagram, as páginas de celebridades disputavam quem publicava primeiro as novidades sobre a separação definitiva. Alguns perfis repostaram o vídeo com legendas provocativas. Eita! Zé Felipe dá a letra e diz que não tem volta com Virgínia. O que acharam? O sertanejo cansou dos boatos e falou na lata. Nos comentários, a guerra estava declarada. Metade apoiava Zé, metade defendia que não se deve fechar portas para o amor. À tarde, Zé tinha um compromisso em uma loja de instrumentos musicais, onde faria uma sessão de autógrafos. Ele sabia que a notícia ainda estaria fresca e que os fãs provavelmente iriam tocar no assunto. E foi exatamente o que aconteceu. Logo na primeira fila, uma fã de cerca de 25 anos, com camiseta personalizada e um cartaz na mão, disse: Zé, queria dizer que admiro muito sua coragem. Não deve ser fácil encarar a mídia desse jeito. Ele sorriu, agradeceu e respondeu: É difícil, mas é necessário. No final do dia, a equipe se reuniu para traçar um plano de comunicação. Marlon, o empresário, foi claro. Não vamos prolongar essa história. Ele já falou. Agora, foco total na música e nos próximos projetos. Rodrigo concordou, mas alertou. Mesmo assim, a imprensa vai tentar trazer o assunto de volta. Precisamos combinar respostas padrão para que ele não seja pego de surpresa. Naquela noite, programas de auditório e revistas eletrônicas exibiram o vídeo da declaração de Zé. Em um deles, a apresentadora comentou: É raro ver um artista falando com tanta franqueza.
Ele não deixou margem para interpretação. O comentário gerou um debate entre os convidados, alguns defendendo a postura de Zé, outros dizendo que ele poderia ter sido mais político. 2 dias depois, Zé foi convidado para um evento beneficente em Goiânia. Ele aceitou sem saber que Virgínia também havia sido convidada pelos organizadores. Quando chegou, cumprimentou os presentes e, ao entrar no salão, viu de longe a figura conhecida. Eles não se falaram, mas a presença dela reacendeu os flashes das câmeras. Fotógrafos captaram os dois no mesmo ambiente. No dia seguinte, as fotos correram à internet. Separados, mas no mesmo evento, clima tenso ou coincidência? No final daquela semana, Zé encontrou o amigo e também cantor, Matheus, para um almoço. Entre risadas e memórias, Matheus perguntou: "E aí, mano, depois do que você falou, bateu arrependimento?" "Nenhum", respondeu Zé sem hesitar. "Eu precisava virar essa página." Matheus, entendendo o peso emocional, apenas ergueu o copo. "Então, que seja uma nova fase." Ciente de que precisava mudar o foco, Zé mergulhou no estúdio. Gravou 3 novas músicas em uma semana, explorando letras mais maduras, que falavam sobre recomeço e autoconhecimento. Uma delas, ainda sem nome, tinha um refrão forte: "Eu não volto pro que já foi, meu caminho é pra frente, não pra trás." Rodrigo, ao ouvir a demo, disse: "Isso vai dar o que falar." Alguns dias depois, Zé recebeu um convite para participar de um programa de rádio bastante ouvido no Brasil. Inicialmente, ele hesitou, temendo que o apresentador insistisse no assunto Virgínia, mas Rodrigo convenceu. "É a chance de mostrar que você está bem, que está seguindo em frente. Vamos controlar o que falar." Durante a entrevista, o apresentador começou com perguntas sobre a carreira. Como esperado, entrou no tema da separação. "Zé, depois daquela coletiva, muita gente comentou sobre a sua firmeza ao dizer que não haveria volta com Virgínia. Como você está lidando com a repercussão?" Zé respondeu com calma: "Eu falei o que meu coração sentia. Acho que a vida é feita de fases, e essa fase se encerrou. Estou bem, focado no meu trabalho, na minha família e em mim mesmo." A resposta madura gerou elogios nas redes sociais. O público começava a enxergar que ele não estava atacando ninguém, apenas se posicionando com clareza. Poucos dias depois, Zé recebeu um convite para se apresentar em um festival em Belo Horizonte. O evento reuniria grandes nomes da música, e ele aceitou sem pensar 2 vezes. Ao chegar, descobriu que uma das influenciadoras escaladas para apresentar o festival seria Virgínia. A notícia caiu como uma bomba na equipe. Rodrigo se aproximou, tenso. "Se quiser, a gente pode sair antes dela entrar." "Não precisa. A vida é assim. A gente vai ter que conviver com situações assim", respondeu Zé. Durante o evento, não houve contato direto entre eles, mas em certo momento, ao cruzar o palco, trocaram um breve aceno educado. A plateia, é claro, percebeu, e as imagens rodaram nas redes. No mês seguinte, Zé lançou oficialmente a música que havia composto após a coletiva, agora com o título Pra Frente. O refrão forte e a letra sobre recomeço fizeram os fãs associarem imediatamente à sua vida pessoal. Jornais e portais publicaram: "Nova música de Zé Felipe parece falar sobre separação definitiva." Ele não confirmou, mas também não negou. Apenas disse: "A música é sobre seguir em frente. Quem já passou por isso vai entender." Durante um show em Salvador, um fã subiu ao palco com um cartaz: "Obrigado por me ensinar que é possível seguir em frente." Zé ficou visivelmente emocionado e respondeu ao microfone: "Esse é o sentido da música e da vida. Nada é o fim do mundo. A gente sempre pode recomeçar." Esse momento viralizou e acabou consolidando ainda mais a imagem dele como alguém que estava superando a fase com maturidade. Cerca de 6 meses após a declaração bombástica, Zé e Virgínia acabaram se encontrando em um aniversário de um amigo em comum. Dessa vez, sem câmeras, sem flashes, sem imprensa. Conversaram por alguns minutos, riram de lembranças antigas e se despediram de forma cordial. Não houve promessas, nem reaproximação. Apenas o reconhecimento de que ambos estavam bem, cada um no seu caminho. Com o tempo, as perguntas sobre a separação diminuíram. A música Pra Frente tornou-se um dos maiores sucessos da sua carreira, abrindo portas para turnês internacionais e novos projetos. Zé passou a ser convidado não só para shows, mas também para palestras e eventos sobre motivação e superação, mostrando que havia transformado um momento pessoal difícil em combustível para inspirar outras pessoas.
Em uma dessas palestras, ele encerrou dizendo: a vida sempre vai nos colocar diante de escolhas. Algumas são fáceis, outras doem. Mas o mais importante é ter coragem de tomar a decisão que vai te trazer paz. Eu encontrei a minha. Meses depois, já consolidado nessa nova fase, Zé caminhava pelas ruas de Goiânia em um dia comum, quando um senhor o abordou. Rapaz, gostei de ver você naquela entrevista. Pouca gente fala com tanta sinceridade hoje em dia. Zé sorriu e agradeceu. Seguiu seu caminho, percebendo que, apesar das dificuldades e da pressão, havia conseguido algo raro: encerrar um capítulo da vida sem rancor, e abrir outro com leveza. O peso de antes não existia mais. Não havia volta, e isso já não doía. Pelo contrário, era a certeza de que ele estava exatamente onde deveria estar.